Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Falarei das principais notícias do Flamengo neste dia, galera. Hoje, dia 27 de julho de 2024, aí, todos os destaques aí do noticiário do Flamengo de hoje aí. Então, galera, o segundo turno do Brasileirão começa neste fim de semana com o Flamengo entrando em campo no domingo, dia 28, contra o Atlético Goianiense. Porém, o sábado, dia 27, será agitado aí para o torcedor rubro-negro, com a definição do time titular para a partida. E os rivais diretos pelo título, fazendo jogos à noite aí, galera. Então vamos passar todas as informações aí, né? Primeiramente com a tabela aí e jogos do Campeonato Brasileiro 2024. Então neste sábado aí pela 20ª rodada, né? No dia 27 de julho, né? Hoje teremos Palmeiras e Vitória da Bahia, às 19 horas no Allianz Parque. Daí no estádio Alfredo Jaconi teremos Juventude e Criciúma, às 19 horas também. Daí falando de outro jogo aí que teremos, né? Bahia e Internacional, também neste dia 27 às 20 horas. E daí às 21h30 teremos Botafogo e Cruzeiro no Engenhão, no Newton Santos. E daí também teremos outro jogo importante, né? Bragantino e Fluminense, né? Aliás, Fortaleza e São Paulo, né? Teremos hoje às 21h30 também, né? No Castelão será esse jogo. Daí sim, né? Amanhã, às 11 horas da manhã, galera. Às 11 horas da manhã, Bragantino e Fluminense. Neste domingo, dia 28 de julho, no estádio Nabia Bichidi, viu, galera? Daí teremos às 16 horas, no dia 28 de julho, Flamengo e Atlético Goianiense no Maracanã, às 16 horas. E também às 19 horas, neste domingo, teremos Grêmio e Vasco da Gama, na Arena Condá, em Chapecó, galera. Grêmio e Vasco da Gama. E na Arena MRV, neste domingo, teremos às 19 horas Atlético Mineiro e Corinthians. E na Arena Pantanal, às 19 horas, para encerrar Cuiabá e Atlético Paranaense. Passando a classificação aí de momento, né? Em primeiro lugar, o Botafogo com 40 pontos em 19 jogos. Em segundo lugar, vem o Flamengo com 37 aí em 18 jogos, galera, né? Um jogo a menos que o Botafogo. Daí vem em terceiro o Palmeiras com 36 pontos em 19 jogos. Em quarto, o Fortaleza com 33 em 18 jogos, galera. E o Cruzeiro com 32 em quinto com 18 jogos também, né? É um jogo a menos que o Flamengo, ainda dois jogos a menos que o Botafogo aí, né? Tanto Fortaleza quanto o Cruzeiro. E daí vem o São Paulo na sexta colocação com 32 pontos em 19 jogos. O Bahia em sétimo com 31 pontos em 19 jogos. Em oitavo, Atlético Paranaense com 25 pontos em 17 jogos. Em nono, o Bragantino com 25 pontos em 17 jogos. Em décimo, Atlético Mineiro, 25 pontos em apenas 17 jogos também. Daí em 11º, Vasco da Gama, com 23 pontos em 18 jogos. 12º, Juventude, com 21 pontos em 17 jogos. Em 13º, Internacional, 19 pontos em 14 jogos, galera. Em 14º, Corinthians, 19 pontos em 19 jogos. Em 15º, temos o Criciúma com 18 pontos em 17 jogos. Em 16º, o Cuiabá com 17 pontos em 17 jogos, né? Daí teremos bastante aí complicado esse campeonato, né? Tem clubes que estão lá atrás, né? Com menos jogos, né? Daí na zona de rebaixamento nós temos o Grêmio em 17º, com 15 pontos em 17 jogos. Em 18º, Vitória da Bahia com 15 pontos em 19 jogos. Em 19º, Fluminense com 14 pontos em 18 jogos. E em 20º, o Lanterna Atlético Goianiense com 12 pontos em 19 jogos, galera. E a artilharia do campeonato, o Pedrão aí é o artilheiro com 9 gols, seguido de Lucero do Fortaleza com 8. E daí em terceiro, Luiz Fernando aí do Atlético Goianiense com 6 tentos. E daí vem o Vegete, né, do Vasco com 6 gols. O Paulinho do Atlético Mineiro com 6. E daí depois vem o Everaldo, né? Everaldo aí com 6 gols também, né? E daí vem o Luciano também com 6 gols. Aí tem o Matheus Pereira com 6. E Isidro Pita com 6 gols. E Ferreira com 5 gols aí. Mateuzinho com 5 gols. E assim vai indo a tabela aí, galera. Então, passando as informações aí do Flamengo no dia de hoje, né? As principais notícias do Mengão aí neste sábado, né?
Então, galera, o Tite define o time titular do Flamengo a partir das 10 horas, horário de Brasília, e neste sábado. O Tite comanda o último treino antes do jogo contra o Atlético Goianiense. E fica a expectativa para saber quais serão os 11 escolhidos. Afinal, aí o Flamengo tem jogo decisivo contra o Palmeiras na quarta-feira, aí, dia 31, pela Copa do Brasil, né? Talvez ele irá mesclar o time. Então, na última quarta-feira, aí, dia 24, após o triunfo aí sobre o Vitória, o treinador contou que não vai poupar ninguém. Mas, no entanto, aí mesmo quando escala times alternativos, né, Tite diz que é por questão da ciência e não por opção. Então, passando aí as informações, né, qual será o time titular, né, estaremos passando para vocês, né? E o Botafogo e o Palmeiras que entram em campo neste sábado, né? Então, dos 6 primeiros colocados aí do Brasileirão, 5 entram em campo neste sábado. Então, destaque para os duelos de Botafogo e Palmeiras aí que jogam em casa contra o Cruzeiro e o Vitória. Então, o time carioca lidera aí com 40 pontos. O Flamengo é o segundo com um jogo a menos, né? E o time de Abel Pereira aí é o terceiro. Então, vale destacar também que o jogo do Fortaleza, aí o quarto, com 33 pontos, que encara o sexto São Paulo, ou seja, um momento raro no Brasileirão. O Flamengo entrará em campo sabendo os resultados dos concorrentes diretos aí, que já atuaram no domingo, galera, né? Isso aí é raro acontecer, né? E falando aí do time francês que avança por Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno está na mira do Rennes da França. Então, nesta semana aí, a equipe europeia enviou uma oferta para o zagueiro aí, com um salário, tempo de contrato e bonificação. Porém, ainda não houve contato com o Flamengo, que aguarda a proposta. Então, apesar do desejo dos franceses, a negociação é considerada muito difícil aí, pois o Flamengo não deseja se desfazer de um titular e essa altura do campeonato aí é difícil, né? Então a diretoria entende que uma reposição neste momento seria difícil por conta das dificuldades do mercado aí que o Flamengo tem encontrado, a não ser se eles chegarem aqui e pagarem a multa para o Flamengo, né? Então o Maestro Júnior criticou a atuação do Flamengo. Então o Flamengo que bateu Vitória, né, no último jogo, né, de forma heróica, com gol de Carlinhos nos instantes finais, né? Porém a atuação do Mengão preocupou o ídolo Maestro Júnior, ex-lateral e atual comentarista, e disse que o mais querido precisará aí ser mais intenso para sonhar com o NA Campeonato, o nono título brasileiro do Flamengo. Então ele falou, venceu, mas não convenceu. Ainda falta uma intensidade para brigar lá pelo título, pela qualidade que esses jogadores têm. Esse time pode dar muito mais do que a gente viu nessas últimas rodadas, disse Júnior em comentário no canal Premier, né, via Pay-Per-View. Então, galera, outra informação importante, né? Em conversa aí com o Flamengo, o Claudinho é relacionado para o jogo do Zenit, né? Então, acho que contratação babau aí, né? Então, o Flamengo que sonha em contratar Claudinho junto ao Zenit da Rússia, entretanto, em meio às negociações aí com o Flamengo, a equipe de São Petersburgo voltou a relacionar o atleta que vai para a partida deste sábado pelo campeonato russo aí, galera. Então, Claudinho viajou com o elenco do Zenit para Kazan, onde a equipe enfrenta o Rubin Kazan pela segunda rodada do Campeonato Russo. Então, o meia ficou fora da estreia devido às negociações avançadas com o Flamengo. E, no entanto, após os russos travarem o andamento, o jogador voltou a ser opção. E a negociação entre Flamengo e Zenit por Claudinho, no momento, está travada. Isso porque o Flamengo aceitou a contraproposta de 18 milhões de euros, né? 116 milhões,6 aí na cotação atual do clube russo pelo meio. Então, mas os europeus aí voltaram atrás e pediram o pagamento parcelado em 3 vezes, o que fez a conversa para Claudinho, que tem 103 jogos pelo Zenit, 20 gols e 23 assistências, né? Ir para trás aí essa negociação. Então o Meia conquistou 3 vezes o campeonato russo, 2 Supercopas da Rússia e uma Taça da Rússia. E além disso, ele foi o melhor jogador do campeonato russo aí nas temporadas, né? O contrato com o Zenit é válido até o meio de 2027, né? Tem praticamente mais 3 anos de contrato, né, galera? E a torcida do Flamengo aí se empolgou, né? Com a possível chegada de Cuéllar ao Flamengo aí, né? Então o volante Gustavo Cuéllar aí do Al-Shabaab pode estar próximo de retornar ao futebol brasileiro. Ele que é um velho conhecido da torcida do Flamengo. O colombiano está na mira do Corinthians, galera, isso mesmo. Mas a torcida do Flamengo, né, contudo, a nação não ficaria feliz em ver
vestir as cores aí do clube paulista, né? Então, para muitos torcedores do Flamengo, o Cuéllar seria a solução ideal para um problema considerado crônico do time de Tite, que é a cabeça de área, né? A saída de bola do Flamengo, né? Já que ele não está dando chance para o Léo Ortiz, né? Então, titular da posição aí, o chileno Eric Pulgar não está fazendo uma boa temporada por motivos particulares, aí ver seus substitutos não ajudarem também, como é o caso de Alan e o Léo Ortiz pouco aproveitado ali porque não é a sua origem, né? Então chegou a atuar ali e jogou melhor do que os outros, inclusive, né? Mas o Tite não está colocando, né? Então, muitas pessoas, né, falando da passagem do Cuéllar pelo Flamengo, o Cuéllar foi contratado pelo Flamengo em 2016 e fez parte do processo de reformulação do clube. O colombiano deixou o Flamengo em agosto de 2019, quando se transferiu para o Al Hilal, da Arábia Saudita, naquele ano que o Flamengo conquistou lá, né, todos os títulos possíveis, né, com o Jorge Jesus no comando, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.